Genética da sexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos demais. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Bearzot, a partir das elaborações psicanalíticas freudianas acerca da sexualidade, elabora a seguinte conceituação: sexualidade é energia vital, instintiva, direcionada para o prazer, passível de variações quantitativas e qualitativas, vinculada à homeostase, à afetividade, às relações sociais, às fases do desenvolvimento da libido infantil, ao erotismo, à genitalidade, à relação sexual, à procriação e à sublimação. Antes de falarmos sobre toda a diversidade da sexualidade humana, vamos nos ater no que torna tudo isso possível: o sexo, ou melhor, a reprodução sexuada. Para isso, vamos expor a ideia central de algumas hipóteses e teorias evolucionistas a respeito de sua função. Tal hipótese sugere que a reprodução sexuada foi selecionada por gerar indivíduos diferentes e, portanto, substrato para que a seleção natural opere, garantindo uma maior adaptabilidade das espécies. Nesse caso, a seleção natural seria um meio de impedir que indivíduos com mutações prejudiciais cheguem à idade adulta e se reproduzam, diminuindo a quantidade dessas mutações na população gradativamente. De acordo com essa teoria, cujo nome faz referência ao livro Alice no País dos Espelhos de Lewis Carroll, parasitas estão por toda parte e procuram sempre explorar determinados genótipos de hospedeiros, enquanto estes têm genes que conferem resistência ao ataque. Uma verdadeira luta armada acontece, os parasitas sempre quebrando as barreiras defensivas criadas pelo genótipo dos hospedeiros, enquanto esses, com a ajuda do sexo, criam novas defesas. Quando uma relação sexual é iniciada, no cérebro, a atividade dos neurônios aumenta muito. Os batimentos aceleram para bombear mais sangue. A respiração se torna ofegante para oxigenar o sangue, que precisa circular mais rápido. O rosto e outras partes do corpo ficam vermelhas e quentes, devido à adrenalina que dilata vasos sanguíneos. Gametas são células reprodutivas maduras e haploides, por conterem metade do material genético do indivíduo produtor. Do encontro de um gameta masculino, denominado espermatozoide, e um feminino, o óvulo, um novo genoma é criado, gerando um indivíduo com células diploides.
Esse novo organismo pode conter os cromossomos sexuais XX, que representam o genótipo de uma fêmea, ou XY, que representam um macho. O próximo grande salto relacionado ao desenvolvimento da sexualidade é a diferenciação das gônadas. Depois, os genitais externos e internos se diferenciam a partir de uma estrutura indiferenciada. Por fim, ocorre a diferenciação sexual secundária, que é a resposta de vários tecidos aos hormônios produzidos pelas gônadas, para complementar o fenótipo sexual. Depois do nascimento, o indivíduo com sua carga genética, imerso em uma cultura, bombardeado por referências e interações sociais, vai fazendo escolhas, desenvolvendo sua personalidade e sexualidade. Várias teorias, desde a psicanálise freudiana até o construtivismo social, pregam que a orientação sexual é definida durante a infância, sobretudo na interação com os pais. O bebê seria, nesse caso, sexualmente neutro, e suas preferências sexuais seriam desenvolvidas somente com base nas interações sociais. Essas interpretações ignoram, porém, uma vasta quantidade de dados sobre a atividade endócrina pré-natal, tanto em animais como em humanos. Esses dados revelam que tais hormônios têm efeitos consideráveis em diversas características morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos. Em animais e homens, a diferenciação sexual ocorre no início da vida, devido à ação de esteroides sexuais, testosterona, progesterona e afins. E alguns pensam que o mesmo mecanismo atua na orientação sexual humana. Muitos comportamentos animais são sexualmente diferenciados ou produzidos exclusivamente por um sexo. Nem sempre a administração de estrogênio causará em machos um comportamento tipicamente feminino, ou a de testosterona em fêmeas um comportamento tipicamente masculino. Experimentos realizados com mamíferos demonstraram que as diferenças sexuais são produtos da exposição do embrião a diferentes ambientes hormonais. Alta concentração de testosterona para embriões masculinos e quase nenhuma exposição a hormônios sexuais para embriões femininos. Um experimento feito com ratos mostra que embriões machos que não são expostos à testosterona desenvolvem um comportamento de corte feminino, enquanto embriões femininos expostos à testosterona desenvolvem um comportamento de corte tipicamente masculino. Houve diversos estudos nos quais os pesquisadores tentaram encontrar genes associados com a homossexualidade. Tais estudos falharam e nenhum gene foi identificado. O resultado disso tudo é intrigante, uma vez que a homossexualidade tem um componente hereditário. Nossa teoria, porém, é capaz de explicar por que a homossexualidade é tão comum e tem um componente hereditário, sem nenhuma codificação genética para esse traço. No ano passado, o maior estudo desse gênero completou 2 décadas, propondo que o cromossomo X e o cromossomo 8 são os responsáveis pela orientação sexual das pessoas. Porém, nem tudo ainda está comprovado pela genética. Voltando aos gêmeos, se um dos irmãos é homossexual, existem 20% de chance de um outro também ser. E se a mulher já tem um filho homem, a chance de um próximo ser homossexual, caso seja homem, é de 33%. Pesquisas que chegaram a essas conclusões explicam que esses resultados indicam sim que um fator genético pode estar envolvido no desenvolvimento sexual dos indivíduos. A revolução genética da última década e o fato de que é possível encontrar vários casos de homossexuais, gays e lésbicas em uma mesma família levou cientistas a acreditarem que havia uma causa genética. Estudos, porém, feitos com gêmeos que compartilham DNA e também têm geralmente a mesma educação, foram inconclusivos. De acordo com tal explicação, se um irmão era gay, seu irmão devia ser geneticamente idêntico, mas isso não aconteceu. Uma terceira teoria fala da exposição a certos hormônios durante a gravidez. Segundo ela, os fetos, especificamente o cérebro do sexo masculino, como dos cromossomos sexuais XY, expostos a menos testosterona eram gays, e que os do feminino, cromossomo XX, expostos a mais testosterona, tendiam a resultar em lésbicas.
A última explicação sugerida, com base na epigenética, recolhe de alguma forma um pouco de cada teoria. Usa a ideia da exposição do cérebro à testosterona, mas avalia a variabilidade epigenética em embriões diferentes. Durante uma reprodução, pai e mãe passam para filho todas as instruções: olho, pé, cérebro, pênis, vagina e afins. É a ativação correta de cada um desses fatores que determina um óvulo fertilizado que gere o ser humano, que irá produzir sangue, dedos, coração, unhas. Os pesquisadores descobriram, porém, que um grupo dessas instruções, que são aqueles que regulam a resposta à testosterona, pode ser herdado. Dessa maneira, um feto masculino que herda a instrução de ser sensível à queda de testosterona pode se tornar gay. E, por outro lado, se um feto feminino herda a instrução a ser muito sensível ao excesso de testosterona, pode gerar uma lésbica. A resposta herdada, chamada pelos pesquisadores de epimarca, é o mecanismo considerado mais plausível para explicar a homossexualidade humana, conclui Sergei Gavrilets, um dos pesquisadores da tese. Os autores não descartam a hipótese de que outros fatores podem influenciar as epimarcas e a sua consequente homossexualidade. Isso deixa aberta a porta para várias questões ambientais, que também alteram a epigenética, e emocionais, que explicam a variabilidade do comportamento humano e as relações, como o caso dos bissexuais. Orientação sexual, possíveis bases genéticas e evolutivas. Então, Mari, lembra aquele dia que a gente estava falando sobre orientação sexual, sobre, sei lá, relação com genética? Você lembra? Lembro. Então, eu fiquei muito curiosa, eu comecei a pesquisar várias coisas. Então, as pesquisas que eu vi, assim, algumas tinham essa visão interacionista, mas outras era, sei lá, só o aspecto genético e só, ou se não, o aspecto social, ambiental, né? Sei lá, eu preferi relacionar todas elas, né? E encontrei muitas coisas interessantes, tipo, eu vi uma pesquisa que estava falando sobre o comportamento sexual de alguns primatas, sabe? Deixa eu pegar aqui, porque eu nunca lembro o nome deles de cor. Macaco, nimestrina, babuínos, orangotangos, sabe? Sim. E eu descobri, assim, muitas coisas interessantes em relação ao comportamento deles, né? Tipo, por exemplo, às vezes eles brincam, assim, de subir um no outro e ter uma penetração anal, sabe? Ou se não, quando eles brincam um ou outro de ficar masturbando, sabe? Uma masturbação mútua, digamos assim. E eu achei bem interessante, assim, apesar dessas pesquisas não dar conta, né, de toda a complexidade da orientação sexual, da sexualidade humana, assim, acho que já é um bom viés para começar essa discussão, né? Eu lembro que eu pesquisei umas coisas também de... Cadê? O estudo filogenético do comportamento homossexual indica que não é recente, né, que tem suas origens no Oligoceno. Nossa. Que teve uma diversificação dos antropoides, que aí desvinculou o sexo para mera procriação. Que aí começou as novas funções do sexo, né, que é o que a gente tem hoje na sociedade. Tipo, a sociedade humana hoje em dia é isso, né? O sexo, ele tem um milhão de outras funções, principalmente prazer, que não é só procriação, biológico, né, passar os genes para a espécie e tal. Aí essa complexidade também a gente vê até mesmo na orientação sexual humana, né? Por exemplo, bissexualidade, a homossexualidade exclusiva, né? Que a gente não observa essas orientações, né? Esse tipo de sexualidade nos animais, né? Você está familiarizada com o conceito de epigenética? Muito pouco, assim, né? Eu tive em algumas matérias. Você não sucinta, assim, a epigenética, ela tem uma função em que o ambiente, ele altera a expressão dos genes, sabe? Eu tô falando isso porque eu encontrei algumas pesquisas que também falavam da questão da orientação sexual e da epigenética, sabe? Nessa pesquisa tem uma autora, por exemplo, a Mariana Zatz, que ela explica a epigenética dessa forma.
a epigenética altera e regula a forma como os genes se expressam, né? E ainda nessa mesma dinâmica, né, da epigenética, que nas últimas décadas, né, uma pesquisa feita por Friberg, Reis e Gravilettes, eles mostraram que uma fração da epimarca ela é passada de pai para filho, né? E nessa pesquisa eles falam basicamente assim, né, que já que essas epimarcas elas são passadas de pais para filhos, então a homossexualidade pode ter também uma influência da epigenética, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa que eu vi, eles falam, por exemplo, que nesse modelo, né, que essas epimarcas, que podem ter certas epimarcas, que elas são transmitidas hereditariamente e é um marcador responsável por regular a sensibilidade à testosterona no feto do útero materno, né? Acho que a epigenética é um caminho interessante, assim, para descobrir muitas das nossas características, dos nossos comportamentos. Paradoxo evolutivo. A partir da teoria simplista da evolução, a homossexualidade, por não gerar prole, não deveria ter sobrevivido até hoje nas espécies. Porém, não foi o que ocorreu. Algumas hipóteses acerca das vantagens evolutivas da homossexualidade são levantadas. A primeira é a vantagem do heterozigoto, onde alelos deletérios para a reprodução e homozigose podem persistir caso haja vantagem seletiva para o heterozigoto. Não é necessário que essa vantagem esteja relacionada à atração sexual. Ela pode envolver outros atributos, tais como vantagem cognitiva, resistência a doenças endêmicas e etc. A segunda hipótese é a do altruísmo das pessoas homossexuais. Wilson, um pesquisador fundador da sociobiologia, defende que a homossexualidade seria um traço adaptativamente normal, que teria sido um importante elemento no início da organização social dos humanos, uma vez que homossexuais poderiam ser portadores genéticos de impulsos altruísticos raros na espécie. A terceira e última hipótese é que estaria ligado ao cromossomo X, que confere maior vantagem reprodutiva à fêmea do que a machos. E mais especificamente, no XQ28. Esse é um debate que tem que ser feito com muita cautela, pois discursos hegemônicos, intolerantes e de ódio ainda hoje causam opressão, agressão e até mesmo o homicídio da população LGBT ao redor do mundo. Dentro da diversa e complexa formação da sexualidade humana, temos algumas separações que auxiliam na compreensão. Uma delas é a identidade de gênero, que é como você, na sua cabeça, se considera, a química que te compõe, níveis hormonais e como você interpreta o que isso significa. A expressão do gênero, que é como você demonstra seu gênero, baseado nos papéis tradicionais de cada gênero, através das formas que age, se veste, se comporta e interage. O sexo biológico,